Olá, amigo, tudo bem? Meu nome é professor Wander e vamos a mais uma aula do nosso curso básico de eletrônica. Senhores, bem-vindos à nossa terceira aula do curso de eletrônica básica, né? Hoje vamos ver corrente contínua e corrente alternada, isso em português. Em inglês, AC, né, Alternative Current, e DC, Direct Current, ok? Então, vamos dar uma olhada no que é isso aí. Corrente contínua, CC ou DC, tá? Sempre mantém o mesmo sentido de circulação, ou seja, é aquela corrente que sempre sai do polo positivo e vai para o polo negativo, ou seja, eu não tenho alternância na circulação da corrente, a corrente sempre circula no mesmo sentido. Onde isso ocorre? Tipicamente ocorre em pilhas, baterias e fontes. Tá? São elementos que operam com corrente contínua. Tá? Vamos dar uma olhadinha em cada uma delas. Olha lá, pilhas. São componentes eletroquímicos, tá? Trabalham com uma reação química de oxirredução, tá? E isso força os elétrons a se moverem. Porém, no caso da pilha, existe uma característica interessante. A reação química é irreversível, ou seja, não é possível carregar uma pilha. Tá? Tentativas de carregar pilha normalmente geram explosões, então não tente carregar uma pilha. Ok? Baterias. Baterias são componentes eletroquímicos que usam reação de oxirredução para forçar o movimento dos elétrons, até aí igual das pilhas. Porém, existe uma diferença. Neste caso, essa reação é reversível, ou seja, da mesma maneira que a bateria pode ser descarregada, ela pode ser carregada. Então, as baterias são recarregáveis. Tá? Temos aqui um exemplo típico de uma bateria veicular, uma bateria automotiva de carro. 12 volts, 45 amperes-hora de operação, 435 amperes de partida. É a capacidade máxima de corrente de partida dela. Cada bateria tem a sua característica. Cada carro necessita de uma bateria de um tipo diferente. Fontes são equipamentos eletrônicos que convertem a corrente alternada, que é usada para distribuição de energia elétrica, já vamos ver isso daqui a pouco, em corrente contínua. Tá? Olha lá. Podem gerar tensões de alguns milivolts, fontes de precisão, até centenas ou milhares de volts, dependendo da aplicação. Temos um exemplo aqui de uma fonte, né, onde eu tenho regulagem de corrente e regulagem de tensão. Tá, ok? Olha lá. Corrente contínua. A principal característica é que ela é constante. Tá? Ela tem sempre o mesmo nível. Tá? Pode ser obtida numa bateria ou pilha ou fonte. No caso aqui nós temos um gráfico, né? Aqui o tempo e aqui a tensão constante em 5 volts, que é uma tensão utilizada em equipamentos de informática. Tá? Então, vocês podem notar sempre a mesma tensão no caso positivo. Ah, poderia ter uma fonte com tensão negativa? Poderia. Corrente contínua com tensão negativa, não tem problema nenhum. Já a corrente alternada, né, é a corrente utilizada no sistema de geração, distribuição, transmissão de energia elétrica. Então, olha lá, tenho lá uma usina hidrelétrica, né, sistemas de transmissão, eu abaixo um pouco essa tensão, faço a distribuição, né, tanto para indústria e comércio quanto para residências. Aqui, tudo opera com corrente alternada. E como é que funciona a corrente alternada? Vamos ver uma corrente alternada simples. Tá? Então eu tenho uma bateria, né, um resistor e uma chave. A chave está ligada de uma tal maneira em que eu tenho uma circulação de corrente onde o resistor enxerga uma tensão positiva. Tensão positiva, a chave está fechada aqui, tensão positiva. No momento 1, a chave se inverte. Olha lá, a chave inverteu. Agora eu tenho uma outra bateria montada de uma maneira tal aonde o resistor enxerga o quê? Enxerga o negativo da bateria. Tá? Então a tensão que o resistor enxerga é uma tensão negativa e a corrente inverte o seu sentido de circulação.
né? Antes a corrente circulava da chave para o polo da bateria de cima, agora ela circula do polo da bateria de baixo para a chave. Tá? Houve uma inversão no sentido de circulação de corrente. No instante 2, uma nova inversão. Então eu volto a ter corrente circulando no sentido da chave para o polo da bateria de cima. Tá? No momento 3, uma nova inversão. Então, se isso continuasse, né, eu ia ter uma alternância de sentido de circulação de corrente. Tá? E notem, aqui nós já começamos a tomar contato com uma coisa chamada forma de onda. O que é a forma de onda? É o gráfico que a tensão, tá, ou eventualmente a corrente, admitem no tempo. O tempo vai passando e eu tenho os valores de tensão e corrente. E como é que pode ser a corrente alternada? Tá? Temos várias formas de onda, temos vários comportamentos da tensão e também da corrente no tempo. Pode ser que nós vimos antes uma onda quadrada, né, com patamares bem definidos, acima e abaixo, uma onda triangular, onde a minha alternância se dá na forma de rampas, tá? Rampas tanto para subida quanto para descida constantes, formas tipo dente de serra, aonde eu subo suavemente e caio abruptamente, subo suavemente e caio abruptamente, pode ter o contrário também, eu poderia subir abruptamente e cair suavemente, dependendo do tipo de dente de serra, e a onda senoidal, que segue uma função seno no tempo. Esta daqui é a onda mais utilizada para distribuição de energia elétrica. Por quê? Esta onda aqui gera menos ruído, tá? É melhor de ser transportada, tenho menos perda de energia com ela. Então, o sistema comercial trabalha com onda senoidal. Se você conseguisse ligar um osciloscópio na tomada de energia da sua casa, você veria uma onda senoidal, ou muito próxima disso. E essa aqui é uma das ondas que mais nos importa, então vamos estudá-la um pouquinho. Tá? É uma forma de onda senoidal, segue uma equação de um seno no tempo, tá? E ela tem vários valores. Tá? Ela tem o VPP, tensão de pico a pico, ou seja, tensão do máximo positivo até o máximo negativo. Tá? Tem o VP, tensão de pico, ou seja, tensão de pico, tensão do valor máximo positivo, que é igual à tensão de valor máximo negativo, partindo do zero. Tá? Eu tenho duas tensões aqui, a tensão eficaz e a tensão média. A tensão média é um valor que indica a metade, tá, do semiciclo, tá, desta parte aqui, distribuída como se fosse uma linha reta. Então, se fosse uma onda quadrada, seria assim. Tá? Isso para o valor de tensão. Porém, este valor de tensão não representa a quantidade de energia que esta onda me entrega. Por quê? Da mesma maneira que a tensão é senoidal, se eu tivesse a corrente seria senoidal também. E a potência é uma multiplicação da tensão pela corrente. Então, a forma da potência seguiria uma senoide com um fator quadrático, com um fator multiplicativo entre tensão e corrente. Aí nasce a tensão eficaz, tá? Ou tensão RMS, tá? Tensão do valor médio quadrático, que é a tensão equivalente à tensão da corrente contínua. E normalmente, quando eu digo que uma tomada tem 127 volts, eu estou trabalhando na tensão eficaz ou no valor RMS. Tá, ok? Então, aqui eu tenho, né, toda a matemática desenvolvida aí desses elementos e como calculá-los. Vamos dar uma olhadinha rapidamente. A minha tensão no tempo, ou seja, a minha tensão em cada ponto desta curva aqui, segue o quê? Tensão máxima, V máximo, tensão de pico, que multiplica o seno de ômega t mais θ.
Ômega é 2 vezes a frequência. Calma, a gente vai ver frequência daqui a pouco. T é o tempo, θ é defasagem. Não esquente a cabeça com a matemática no momento. Tá? Tensão de pico a pico. Tá? 2 vezes a tensão de pico. A gente viu lá. Tensão de pico a pico, 2 vezes a tensão de pico. Tá? Tensão de pico, tensão entre o zero e o máximo. Pode ser positivo ou negativo. Elas são iguais. Tá? Tensão eficaz, ou RMS, do inglês Root Mean Square Voltage, ou tensão de valor médio quadrático. Tá? É a tensão equivalente à corrente contínua, é a tensão que me diz disto aqui o que seria o equivalente à tensão de corrente contínua, que é o valor normalmente utilizado. O valor eficaz corresponde à mesma quantidade de corrente ou tensão contínua capaz de produzir a mesma potência de aquecimento, ou seja, transferir a mesma energia. Tá? A tensão eficaz é 0,707 vezes a tensão de pico, em volts. A tensão média, né, 0,637 vezes a tensão de pico, em volts. Tá? Note, a tensão média é pouco usada, só existe por uma questão de referência. Tá? T é o período no qual a onda senoidal se repete, ou ciclo, em segundos. Então, ela faz toda a sua excursão e quando ela começa a se repetir, eu marco o T, o período. F é a frequência, número de repetições de um período ou ciclo em um segundo. Isto é dado em Hertz e o T é dado em segundo. A frequência é 1 sobre T, ou seja, a frequência é quantas vezes esta onda faz esta alternância em um segundo. Tá? Então, frequência é 1 dividido pelo tempo. Quanto mais vezes isso acontecer em um segundo, menor o tempo. Tá? Quanto menor o tempo, 1 dividido por um número menor, maior a frequência. Resumindo, tensão de pico a pico, 2 vezes a tensão de pico. Tensão de pico, VP. Tensão eficaz, ou RMS, 0,707 vezes a tensão de pico. Tensão média, 0,637 vezes a tensão de pico. E a frequência, 1 sobre o tempo, 1 sobre o período. Ok? Vamos fazer um exercício. Tenho lá a minha onda senoidal, o que é me dado? Tensão de pico a pico, 622 volts. E o tempo, tá, daqui até aqui, 0,016666 segundos. Tá? Ou 16,66 milésimos de segundo. O que é perguntado? Pede-se a tensão de pico, a tensão média, a tensão eficaz e a frequência. Vamos lá. Tenho a tensão de pico a pico, 622 volts. E o tempo, tá? 16,66 milissegundos, ou 0,01666 segundos. Eu sei que a tensão de pico é a tensão de pico a pico dividido por 2. Executo a fórmula. 266, tensão de pico, dividido por 2, chego à tensão de pico, 311 volts. Chego à tensão de pico, 311 volts. Tensão média é a tensão de pico vezes 0,637. Aplico a fórmula. Tensão média, tensão de pico, 311 volts, vezes 0,637. Tensão média, 198,1 volts. Tensão eficaz, essa é que importa, essa é que é interessante. Tensão de pico vezes 0,707. Tensão de pico, 311 volts. Tensão eficaz, 311 vezes 0,707. Fazendo a conta, tensão eficaz, tensão RMS, 220 volts. Ou seja, uma tomada de 220 volts pode chegar até 311 volts de pico. E se admitirmos a tensão de pico a pico, entre o máximo positivo e o máximo negativo, 622 volts. Bom, já encontramos a tensão de pico, já encontramos a tensão média,
já calculamos a tensão eficaz. Agora queremos saber a frequência. A frequência é sobre o período. O período, né, T é 0,01666 segundos, ou 16,66 milissegundos. Aplico a fórmula, a frequência é 1 dividido por 0,01666 segundos, chego a aproximadamente 60 Hz. Frequência comercial, a frequência que nós encontramos nas nossas tomadas, 60 Hz. E se a tensão ou corrente se modificar no tempo, mas nunca passar para o semiciclo negativo, ou nunca passar para o semiciclo positivo, admitindo isso aqui tudo abaixo de zero, eu tenho a corrente pulsante, ou tensão pulsante. É uma corrente que se alterna no tempo com amplitude e frequência, porém não há inversão no sentido de circulação de corrente. De novo, é uma corrente que se alterna no tempo com amplitude e frequência, porém não há inversão no sentido de circulação da corrente. Notem, é sempre positivo neste caso aqui. Ó. Aqui, né, onda quadrada, triangular, dente de serra e senoidal, porém sempre positivas, não vão para o negativo. Isso é considerado corrente pulsante, cada um com a sua forma de onda. Ok? Senhores, vamos agora para o Microlab. Senhores, olha lá, estamos agora novamente no Microlab e vamos fazer algumas leituras, né? Vamos ver aí alguma coisa sobre corrente contínua, mas antes, como vamos mexer em equipamentos energizados, vamos tirar os objetos metálicos, anéis, pulseiras e tudo mais. Vamos ligar o multímetro está calibrado já para a escala de 20 volts e vamos medir alguns elementos. Vamos começar com uma pilha tipo botão, olha aqui. Tá um pouquinho gasta já, era para dar 1,5 volt, deu um pouquinho menos. Células de lítio, né? Olha aí, em torno de 3 volts cada uma. Se juntar as duas em série, eu consigo somar as tensões. Vamos pegar agora algumas pilhas. Vamos pegar uma pilha alcalina de um modelo. Opa, medida invertida. Não faz diferença, mas olha lá. Essa pilha está nova, 1,6. Uma pilha de 1,5. Essa também é alcalina, 1,6. Essa aqui é uma pilha comum. Tá boa. Uma um pouco maior, modelo AA. E uma maior ainda, modelo A. Olha lá, um pouco mais de 1,5 volt. Muita gente chama isso de bateria, mas isso é uma pilha. Na verdade, ele tem 6 elementos de pilha de 1,5 volt, totalizando, olha lá, um pouco mais de 9 volts aqui dentro. Aqui uma pilha com 10 elementos. Era para dar 12 volts, essa daqui já está usada, dá um pouquinho menos. Okay. E temos aqui uma bateria selada. Aqui, ó, bateria selada. 12 volts. Vamos medir lá. Olha lá, 12,19 volts. 12,18. Então, esses são elementos de corrente contínua, né? Pilhas e baterias, algumas recarregáveis, outras não. Agora, vamos pegar aqui a nossa fonte modelo, né? E vamos fazer algumas medidas nessa fonte. Vamos separar aqui um conjunto de cabos, preto no negativo, vermelho no positivo. Vamos ajustar os cabos aqui para fazer uma leitura de acordo, a coisa não pode ficar enrolada. Ajustar a posição do cabo, não. Melhor aqui, sim, para ver bem o display do multímetro. Ligamos a fonte, né? E vamos ver, olha lá, 12 volts, 11,7 aproximado, né? 5,24, fonte positiva, menos 5,
menos 4,89. Menos 12, menos 11,59. Tá, então eu tenho uma fonte aqui com 4 saídas, né? 2 positivas em 12 e 5 volts, tá? E 2 negativas em menos 5 e menos 12 volts. Essa fonte eu uso na bancada aí, para caso tenha alguma necessidade de várias tensões positivas e negativas, né? Opção. Bom, senhores, agora vamos mudar. Tá? Temos aqui o que? Tem aqui um transformador. Tá? Conseguir fazer medidas em corrente alternada, só com uma tensão mais baixa, não trabalhar com a tensão da rede. Está desligado no momento. Né? Esse transformador, a gente vai ver uma aula de transformadores no futuro, né? É um transformador com center tape, ele tem 3 fios na saída. Tá? A gente poderia chamar de 2 fases e um neutro. Né? Vamos dizer assim. Tá? Então tem o vermelho em uma fase, o outro vermelho em outra fase. Vou conectar aqui nos bornes para a gente poder fazer as medidas, né? Tá? Aperta daqui, aperta dali, o fiozinho entra. E o que seria o neutro? Vamos colocar o neutro aqui no terminal preto, que é o fio preto. Muito bom, olha aí. Transformador e as conexões. Agora eu vou colocar alguns pinos banana com parafuso na ponta, né, terminal roscável, para a gente montar alguns elementos aí para facilitar. Nós vamos ver tanto corrente alternada como corrente pulsada, né, tensão pulsada. Tá? Então, para fazer a parte do pulsado, tenho aqui um diodo. Tá? Vou colocar um diodo aqui. Tá? Uma aula futura nós vamos ver semicondutores e vamos ver diodos também. Vou ajeitar o parafusinho aqui. Para a leitura ficar melhor, vamos colocar uma carga. Tem um resistorzinho aqui de 680 ohms. Tá? Apertar o parafusinho, fazer uma boa conexão. Apertar o outro parafusinho. Agora o diodo. Vamos fazer ali a leitura com o osciloscópio. As informações que nós temos aqui, as 2 fases. Uma fase para o diodo, resistor como carga. Tenho aqui o negativo do meu osciloscópio, vou ligar no que seria o neutro. Tenho aqui as 2 entradas do osciloscópio, vou ligar uma numa fase e a outra na outra fase. Agora vamos energizar o transformador. Energizou, tá? No osciloscópio já começam a aparecer lá as formas de ondas, imagens, né? Note, eu estou ligando as 2 fases, elas estão em contrafase, estão a 180 graus uma da outra. É a mesma onda, só que oposta. E aqui eu vejo em azul, né, a tensão pulsada. Note, ela não passa abaixo do 0. Ajustar o sincronismo do osciloscópio. Vamos lá, pegar aqui na fase. Vamos ajustar o sincronismo do osciloscópio para ele captar a informação corretamente. Olha aí. Então, vamos ver alguns detalhes agora. Eu estou lendo antes e depois do diodo, né, e agora estou lendo na fase oposta. Agora vamos ver em detalhes. Okay? Vou colocar aqui para ler as 2 fases e vamos ver em detalhes aí o osciloscópio. Vou separar as 2 formas de ondas para que elas fiquem visíveis, né? Uma aí está no azul e outra num amarelo bem claro, ajustando a escala. Então eu tenho as 2 fases, elas estão em contrafase, uma oposta da outra. Tá? Agora liguei na corrente pulsante. Note, a corrente pulsante só tem a parte positiva, não tem parte negativa. Então ela é exatamente metade do sinal, só que só na parte positiva. Tá, ok? Essa é uma corrente pulsante, enquanto a de baixo, que está em amarelo claro, é a corrente alternada. Agora liguei na outra fase.
vocês podem ver que existe o que a gente chama de contrafase, elas estão opostas a 180 graus. Tá? O sinal é idêntico, só que invertido. Novamente, vendo aqui a corrente pulsada. Né? Só tem parte positiva, não tem parte negativa. Ok? Então, está aí, senhores. Vimos aí algumas formas de onda. Agora vamos medir algumas tensões. Note, o multímetro está em AC. Vou medir uma fase, 14,1 volts alternados. Vou medir a outra fase, 14,1, 2 volts. Se eu medir a pulsada, ela vai me dar 7,30 e alguma coisa. Tá? Um pouquinho mais que a metade. Se eu medir em corrente contínua, observe, eu vou ver uma tensão diferente. Por quê? O multímetro enxerga a tensão média aí, né? Não enxerga a tensão alternada. Se eu tentar medir a corrente alternada, ele não me mostra nada. Por quê? Ele cancela a parte positiva com a parte negativa. Ele não enxerga corrente alternada quando está em corrente contínua. Nunca meça corrente alternada e corrente contínua com multímetro analógico. Você pode destruir o galvanômetro. Tá? E é isso aí, senhores. Viemos aqui ao Microlab. Se você quiser fazer algo mais profissional, procure a gente. Engenharia Elétrica, Campus Assunção, Santo André, São Paulo, Anhanguera.